Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. No final de mais uma jornada de 5 dias de muito trabalho, chegamos finalmente no começo do final de semana. Estamos na sexta-feira à noite, ocasião muito propícia para rendermos graças a Deus por tantos benefícios recebidos e uma ocasião também para refletirmos a santa palavra de Deus que agora nos é proposta pelo programa Luz da Vida. Você está sintonizado na Rede Século XXI. Hoje somos convidados a refletir sobre a quinta obra de misericórdia espiritual. Estamos desenvolvendo uma série de programas, na verdade serão 14 programas, para esse argumento tão oportuno. Estamos no ano da misericórdia, que acabará no último domingo do tempo comum, do ano litúrgico, no final de novembro, ano que foi aberto pelo Papa Francisco, ano que começou no dia 8 de dezembro, dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Papa Francisco pede que nós, neste ano da misericórdia, para despertar a nossa consciência e motivar o nosso coração em direção aos pobres, aos pequenos e aos indigentes, que reflitamos as obras de misericórdia, que são 14, 7 obras materiais e 7 obras espirituais. Esse é mais um programa dedicado às obras de misericórdia espirituais. Hoje vamos tratar da quinta obra espiritual. Mas vamos recordar quais são as 7 obras espirituais propostas pela Igreja. Primeira obra, ensinar os ignorantes. Segunda obra, dar bom conselho. Terceira obra, corrigir os que erram. Quarta obra, perdoar as injúrias. Quinta obra, consolar os tristes. Sexta obra, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétima obra, rezar a Deus por vivos e defuntos. Pois bem, quinta obra, consolar os tristes. Tristeza, uma condição existencial desfavorável que atinge-nos a todos, mais cedo ou mais tarde, na nossa vida. As causas da tristeza são tantas e são de natureza pessoal, de natureza familiar, de natureza social. São provocadas por fatores alheios à vontade humana, outras são provocadas por nós mesmos, outras são provocadas pelos nossos semelhantes. Outras são até permitidas por Deus, algumas são queridas por Deus, pois há uma tristeza que agrada a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, tristeza segundo Deus é aquela que produz um arrependimento salutar, do qual ninguém se arrepende. É a tristeza que é a consciência da gravidade do nosso pecado, que traz consigo o sincero arrependimento e o propósito de não mais voltar a pecar, de levantar-se e converter-se a Deus, de abraçar a palavra do Senhor, a qual vínhamos desobedecendo. A tristeza tem graus, tem intensidades diferentes, de acordo com a pessoa, com o contexto, com a situação, com a circunstância, com o momento, etc. E não cabe a nós entrar nesses detalhes, mas vamos pegar a tristeza como um dado que atinge a todos. E aquilo que Deus prepara para o entristecido, para o que não tem motivação para sorrir, para se alegrar, por meio dos seus semelhantes, Deus vai ao encontro desta pessoa para consolá-la. Mas o que é consolo, segundo a Bíblia? Penso que algumas pessoas têm uma noção equivocada de consolo. Consolo não tem por finalidade, diga-se logo no início, de dizer aquilo que a pessoa está querendo ouvir. O critério do consolo não é o que a pessoa quer, mas o que a pessoa precisa ouvir.
Mas, afinal de contas, o que é que cada pessoa que está triste precisa ouvir? Em síntese, a verdade. Não temos o direito de, em nome de um estado emocional desfavorável, movidos pela boa intenção, de consolar a pessoa segundo critérios, nós cristãos, segundo critérios que não estejam fora de Cristo, que estejam fora de Cristo. Critérios que não se coadunem com o ensinamento de Cristo. Critérios que não correspondam à vontade de Cristo. O cristão é discípulo de Cristo. Se consolar é uma vocação, se consolar é um chamado do Senhor para nós, perante aquela pessoa que está triste. Nós somos chamados a ser mediadores de Cristo. Por nosso intermédio, Deus fala, Deus opera, Deus consola, Deus instrui. E se somos instrumentos de Deus, não temos o direito de consolar fora dos critérios de Deus. Mas, e o próprio Jesus Cristo? Ele consolou inúmeras vezes. Aliás, a sua simples presença no meio dos homens, para nós, é um consolo. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o consolo do Pai para os homens. Jesus é a certeza de que o Pai não abandonou a humanidade. Este é o meu Filho muito amado, em quem se encontra o meu bem-querer, ouvi-o. Por meio do Filho, o Pai nos consola, o Pai nos instrui, o Pai nos educa. Depois, todo o ensinamento de Jesus, todos os gestos de Jesus, todas as manifestações misericordiosas de Jesus são para nós um grande consolo. Consola-nos saber que Jesus curou e cura e vai curar. Que Jesus ensinou, ensina e vai ensinar. Que Jesus opera, operou e vai operar prodígios na nossa vida. Mas eu gostaria aqui de me referir especificamente ao consolo que nosso Senhor Jesus Cristo dirigiu a pessoas tomadas em particular durante sua vida pública, pessoas estas afetadas, experimentando terríveis sofrimentos. Seja em ocasião de doença, vou lá curá-la, seja de profunda tristeza, humilhação, vergonha, aquela pecadora pública que anonimamente chega aos pés de Jesus, chora, banha os seus pés com suas lágrimas, enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos e é consolada com o perdão dos pecados. Seja aquela mulher cirofenícia cuja filha, atormentada por um demônio, é consolada quando Jesus liberta sua filha das amarras de Satanás. Ou aquela adúltera flagrada em adultério que tem os seus pecados perdoados. Mas vamos tomar dentre todos estes momentos existenciais desfavoráveis de profunda tristeza, de profunda amargura, olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ao encontro de uma família que ele muito estimava. Ele costumava se hospedar na casa dessa família quando ia a Jerusalém, um povoado próximo à cidade, à capital, Jerusalém, Betânia. Estou falando da família de Marta, Maria e Lázaro. Este estava morto já há 4 dias. Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e se dirige à casa das 2 irmãs enlutadas, Marta e Maria. Estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Pois bem, eu vou citar agora 8 versículos desse capítulo, a partir do momento em que Jesus sabe da morte de Lázaro, ele se dirige a Betânia. E aqui nós temos uma das mais confortadoras consolações. Jesus é o modelo para nós de tudo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender de Jesus a pôr em prática esse dom
tão precioso, essa arte que precisa ser muito bem aprendida para poder ser bem exercitada. Jesus, o nosso Consolador. João, capítulo 11, versículos de 20 a 27. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A consolação que aqui Nosso Senhor manifesta e dirige a Marta e também a sua irmã, ela é carregada, antes de tudo, de sentimentos. Sim, Jesus, verdadeiro homem, foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Os sentimentos humanos são uma coisa boa. Prova disso é que quando Jesus chega, antes de pronunciar estas palavras, e se dirige ao túmulo, ele chora. Jesus se comove, sinal do amor que ele tinha, da amizade sincera que ele nutria pelo seu grande amigo Lázaro, morto há 4 dias. O Consolador é, antes de tudo, uma pessoa sentimental, não sentimentalista. No próximo bloco, nós vamos retomar o conteúdo da consolação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos ater às palavras pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas são importantíssimas, são um parâmetro para que nós exerçamos corretamente a obra de misericórdia espiritual que é consolar os tristes. Até lá. Retomamos o assunto tratado no primeiro bloco, uma das obras de misericórdia espirituais, consolar os tristes. Citando a consolação de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Marta, irmã de Maria, ambas pesarosas, muito sofridas, 4 dias depois da morte de Lázaro, e Jesus as tranquiliza com palavras que são segurança. O objeto da consolação da parte de Jesus para as 2 irmãs pode ser definido por uma palavra: certeza. Primeiro, teu irmão ressurgirá. Uma certeza. Jesus não fala de probabilidades. Jesus não emite opiniões. Jesus assegura. Jesus assevera. Não se trata de certezas racionais, intelectuais. Essas verdades, nesta hora, são até desnecessárias. Na consolação de nosso Senhor Jesus Cristo, certeza de fé, objeto da fé. Teu irmão ressurgirá, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Creis isto? A arte de consolar, o desafio da consolação, o ministério da consolação, tem como núcleo verdades que procedem de Deus, certezas que nos foram garantidas por Deus. Teu irmão ressurgirá, creio na vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E por aí vai. O Consolador é, antes de tudo, deve ser, antes de tudo, uma pessoa profundamente convicta das verdades eternas. Sobretudo, as verdades que se referem ao que virá, que se referem ao futuro nesta terra e se referem à eternidade. Evidentemente, portanto, o dom da consolação está intrinsecamente ligado à virtude teologal da esperança. Pela virtude teologal da esperança, nós aguardamos e desejamos a vinda de Deus mesmo e o cumprimento de sua promessa, e a realização dos seus oráculos, daquilo que ele anunciou que aconteceria. O dom da consolação, bem exercido, tendo essas premissas observadas e praticadas, é também causa de felicidade para aqueles que ouvem, que são objeto da consolação. Vocês se lembram, no Sermão da Montanha, precisamente no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Reparem que tarefa bonita do Consolador, levar o consolo para aquele que está aflito, e isso significa levar a felicidade para ele, porque ele se torna feliz. Feliz porque é consolado. A sua aflição tem um alívio, tem um conforto. Ela é como que é objeto desse refrigério que é a consolação, que é dom do Espírito Santo. Outro detalhe muito curioso nesse argumento é que Deus ordinariamente se utiliza de pessoas outrora tristes, que foram consoladas, para que elas, uma vez consoladas, consolem as outras. É simplesmente admirável a história, a aventura humana. Por vezes a tristeza assola o nosso coração e sentimos a necessidade de sermos consolados por outros. Os outros vêm e nos consolam. Ou de forma mais ampla, Deus nos consola, seja diretamente, seja indiretamente. Imediatamente Ele mesmo nos consola na oração, na leitura da palavra de Deus, ou nos consola por meio de instrumentos que Ele coloca na nossa vida. Pessoas cheias de Deus, que geralmente já passaram pelo que passamos, já suportaram, talvez muito mais, aquilo que estamos suportando, e são instrumentos de Deus para nos consolar. Neste sentido, a tristeza que experimentamos, ela se torna providencial. Deus sabe tirar da tristeza, da qual Ele não tem nada a ver, não é o culpado, para uma vez experimentando a consolação, nos tornemos também instrumentos para consolar os outros. Sobre isso, temos um texto maravilhoso da segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, versículos de 3 a 6. Esse texto é clássico, é imprescindível para que nós compreendamos por que Deus ordinariamente se utiliza de pessoas outrora entristecidas, mas hoje consoladas, para elas serem instrumentos para consolar os outros. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações,
para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Se, pois, fomos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos. O texto é simplesmente admirável. Deus aqui é chamado de Deus da consolação. Brota do coração de Deus, faz parte do seu ser, é objeto de sua solicitude quando nós estamos tristes, nos consolar. Outro detalhe muito importante desse texto, cuja primeira verdade é esta: na nossa tristeza, Deus não se afasta de nós. Deus está sempre próximo ao homem entristecido, porque ele tem um propósito, um desígnio de consolação. Depois, visando não somente a nós que estamos tristes, Deus enxerga muito mais. Vem nos consolar para que, uma vez consolados por Ele, consolemos também os outros. Neste sentido, o nosso sofrimento não é algo casual. No infinito e absolutamente desconhecido, humanamente falando, desígnio de Deus, este sofrimento que eu estou experimentando agora vai redundar em benefício não apenas para mim, mas também para muitos outros. Porque depois que eu for consolado por Deus, Deus se utilizará de mim para consolar outras pessoas. Sem dúvida alguma, é possível que uma pessoa que nunca passou pelo sofrimento que aquela pessoa está passando seja instrumento de Deus para consolá-la. Deus pode se utilizar de qualquer instrumento para consolar as pessoas. Mas, ordinariamente, Ele quer se utilizar de instrumentos outrora sofridos, chagados, experimentados, que passaram pelo cadinho do sofrimento e que aprenderam, e que amadureceram, e que se enriqueceram espiritualmente, e que foram favorecidos pelo favor, pelo socorro divino, portanto estão cheias de força, porque consoladas pelo próprio Deus, estão mais, por assim dizer, habilitadas a falar, com o perdão da palavra, de cadeira para outros que estão sofrendo situações semelhantes ou não semelhantes. E, de fato, uma pessoa de fé, outrora profundamente sofrida, hoje consolada, ela tem mais elementos, ela tem mais argumentos. A consolação, por outro lado, por favor, ela não é uma discussão intelectual, ela não é uma tergiversação, uma elucubração teológica, não é uma tese de mestrado ou doutorado sobre o tema do sofrimento, não. O consolado é, antes de tudo, o experimentado na dor, a exemplo de Jesus, que vai ao encontro do sofrido dizer certezas, com aquela serenidade que é própria de quem derramou tantas lágrimas, de quem esperou tanto tempo, de quem se angustiou, mas foi socorrido, foi valido, foi protegido, foi amparado, foi presenteado pelo Senhor, foi objeto de sua providência. Ele diz verdades. De novo, recordando as palavras de Jesus no texto que citamos ainda há pouco, teu irmão ressuscitará. Ninguém como Deus. A presença do Senhor é inquestionável. O Senhor é maior que este sofrimento. Entrega o teu caminho a Deus. Com palavras da Escritura, com exemplos do Evangelho, com citações com a doutrina de Jesus, com o testemunho de Jesus, dos santos, dos mártires, de tantos outros fiéis a Deus que naquele sofrimento, em situação parecida, suportaram e resignados confiaram no Senhor. Eis, portanto, caríssimos, algumas palavras
desse dom da misericórdia espiritual, que é consolar os tristes. Desejo que todos os cristãos batizados rezem a Deus Todo-Poderoso para que você também se torne um consolador. Alguém que se coloca à disposição de Deus para ir ao encontro do que chora, do que sofre, do que está triste, para levar Jesus, para dizer as palavras de Jesus, para confortar, aliviar e dar alegria aos tristes. Amém.